1º de fevereiro de 2026, Evangelho segundo São Mateus, versículo 5, capítulo de 1 a 12. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Vejamos agora os ensinamentos desta palavra viva à luz da Catena Áurea. Como este Evangelho, na Catena Áurea, ele é muito longo, ele será fracionado por versículos. Neste primeiro momento, abordaremos o primeiro versículo ao 3. Vejamos primeiramente Pseudo Crisóstomo. Todo artífice, de acordo com sua profissão, alegra-se diante das oportunidades de trabalhar. O carpinteiro, quando vê uma árvore boa, logo deseja cortá-la para empregá-la em obras do seu ofício. E o sacerdote, quando vê uma igreja cheia, alegra-se em seu íntimo e se sente movido a ensinar. Assim o Senhor, vendo a multidão, sentiu-se movido a ensinar. Por isso se diz, vendo Jesus aquelas multidões, subiu ao monte. Segundo Santo Agostinho, ao que pode parecer que quis evitar ser cercado pela multidão e por isso subiu ao monte para falar a sós com seus discípulos. Segundo São João Crisóstomo, ao buscar assento sobre o monte e no ermo, e não na cidade, e em assembleia, ensinou-nos a não fazer nada por ostentação e a nos apartarmos do tumulto, principalmente quando vamos filosofar ou dissertar sobre coisas importantes. Vejamos Remígio de Alcherre. Deve-se saber que Jesus teve 3 lugares de refúgio: o barco, o monte e o deserto, aos quais se retirava quando se via premido pela multidão. Segundo São Jerônimo, creem alguns irmãos menos instruídos que o Senhor ensinou o que se segue no Monte das Oliveiras, e que de modo algum é verdade. Tanto pelas coisas antecedentes como pelas seguintes fica demonstrado qual lugar que cremos seja o Tabor ou algum outro monte elevado. Segundo Pseudo Crisóstomo, subiu, pois, ao monte primeiramente para cumprir a profecia de Isaías que diz: sobe a um alto monte, depois para manifestar que aquele que ensina a palavra de Deus, assim como aquele que a ouve, deve constituir-se em cume de virtudes espirituais. Ninguém pode estar no vale e ao mesmo tempo falar desde cima do monte. Se estás sobre a terra, falas das coisas terrenas, mas se falas sobre o céu, fixe o teu olhar no céu. Ou dito de outra maneira, subiu ao monte para manifestar que todo aquele que queira conhecer os mistérios da verdade deve subir ao monte da igreja, do qual o profeta disse: o monte de Deus é um monte fértil. Segundo Santo Hilário de Poitiers, ou subiu sobre o monte porque, posto no cume da majestade do Pai, estabeleceu os preceitos celestiais da vida. Segundo Santo Agostinho, ou subiu sobre o monte para mostrar que eram menores os preceitos de justiça que foram dados por Deus, através de seus profetas,
ao povo dos judeus, aos quais convinha submeter por meio do temor, e que se dispensaram maiores graças por meio do Filho de Deus, cujo povo era conveniente libertar por meio da caridade. E prossegue, e tendo-se sentado, aproximaram-se dele os discípulos. Sigamos com Santo Agostinho. Chama a atenção Mateus dizer que esse sermão tenha tido lugar sobre o monte com o Senhor estando sentado. Lucas diz que ele o pronunciou em um lugar campestre de pé. Por aí se vê que Mateus fala de um sermão e Lucas de outro. Que importa se Cristo tiver repetido alguma coisa que já antes havia dito ou fizesse novamente o que já antes havia feito? Ainda que isso tivesse ocorrido em alguma parte específica do monte, cabe-se que o Senhor esteve antes com seus discípulos, quando elegeu 12 dentre eles. Depois desceu não do monte, mas do cume do monte, para lugar campestre, isto é, para alguma planície desse mesmo monte, onde pudesse caber muitas pessoas. Ali esteve de pé até que a gente se reuniu ao seu redor, e depois, tendo-se sentado, pôs perto de si os seus discípulos e dessa maneira dirigiu a palavra aos discípulos, bem como às demais multidões, pronunciando aquele sermão a que se referem Mateus e Lucas, com diversa forma, mas com a mesma verdade. Segundo São Gregório Magno, como o Senhor iria expressar preceitos sublimes no monte, é dito como introdução, abrindo então a sua boca, os ensinava. Ele que pouco tempo antes tinha aberto a boca dos profetas. Segundo Remígio de Alcherre, sempre que se disser que o Senhor abriu a boca, entende-se que seguirão coisas de grande importância. Ou segundo Santo Agostinho, abrindo a sua boca para que essa mesma demora advirta sobre a larga extensão do sermão que se pronunciará. Segundo Santo Agostinho, caso se medite de maneira piedosa e conveniente, encontrar-se-á este sermão tudo quanto diz respeito aos bons costumes e ao modo perfeito de viver cristamente. Por isso termina assim o sermão: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as observa, será semelhante ao homem prudente. Nenhuma outra causa há para filosofar que o fim supremo do bem. Por outro lado, o que confere bem-aventurança a alguém é o fim supremo do bem. Por isso começa ele falando da beatitude, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito. A presunção do espírito representa o atrevimento e a soberba. Disse comumente que os soberbos têm um espírito grande e com toda a propriedade, pois espírito se chama vento. Quem ignora que os soberbos são chamados de inflados, como se fossem cheios de vento? Por isso, aqui se compreende por pobres de espírito os humildes que temem a Deus, isto é, os que não têm um espírito que incha. Aos soberbos agradam os reinos da terra, mas aos humildes pertence o reino dos céus. Vejamos agora o versículo 4. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Segundo Santo Ambrósio, quando eu for sinceramente contente com a pobreza, restar-me-á ainda moderar meus hábitos. De que me valeria não dispor dos bens da terra se não fosse manso? Com todo acerto continua: bem-aventurados os mansos. Segundo Santo Agostinho, mansos são aqueles que cedem às exigências injustas, não resistem ao mal, mas vencem o mal no bem. Segundo Santo Ambrósio, abranda teu temperamento para que não fiques irado, e se alguma vez te alterares, não peques. É muito louvável moderar a alteração de ânimo com a reflexão, e dominar a cólera não é virtude menor do que nunca ficar irado, ainda que um caso seja estimado como sinal de mente fraca e o outro como de mente forte. Segundo Santo Agostinho, lutam os que não são mansos e disputam as coisas temporais, porém sempre serão bem-aventurados os humildes,
porque herdarão uma terra de onde ninguém os poderá expulsar, a terra de que se diz no Salmo: minha parte está na terra dos vivos. Isso significa certa estabilidade da herança eterna, onde a alma, por boa disposição, descansa como no lugar que lhe é próprio, como o corpo que descansa na terra e dela tira o seu alimento. Assim é o descanso e a vida dos santos. Versículo 5. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Segundo o Santo Ambrósio: quando tiveres atingido a pobreza e a mansidão, recorda-te que és pecador e pranteia teus pecados. Por isso se lê em seguida: bem-aventurados os que choram. Com toda a propriedade se aplica a terceira bem-aventurança ao que chora os pecados, porque a Trindade é quem perdoa os pecados. Segundo Santo Hilário de Poitiers: pranteiam não os que se entristecem chorando a orfandade, ou as afrontas ou outros danos, e sim os que choram seus pecados passados. Segundo Pseudo Crisóstomo: e os que choram seus pecados podem em verdade chamar-se bem-aventurados, mas só modestamente. Mas bem-aventurados são aqueles que choram os pecados alheios, e proceder desse modo convém a todos os mestres. Segundo São Jerônimo: o luto que se trata aqui não é pelos mortos segundo a lei comum da natureza, mas pelos que foram mortos em razão do pecado e dos vícios. Assim Samuel chorou Saul, e Paulo aqueles que depois de seus atos de impureza necessitavam arrepender-se. Segundo Pseudo Crisóstomo: o consolo dos que choram será a cessação de luto, e os que choram seus pecados se consolarão quando obtiverem o perdão. Glosa de Santo Tomás de Aquino: ou por luto se entendem também duas classes de compulsão, a saber, pelas misérias desta vida e pelo desejo das coisas celestiais. Por esse motivo a filha de Calef pediu o orvalho do céu e da terra. Esta classe de luto não a tem senão o pobre e manso, o qual, porque não ama o mundo por achá-lo pobre, mas deseja o céu. Por isso se oferece oportunamente aos que choram o consolo, para que aquele que se entristece na vida presente regozije-se na vida futura. É maior a retribuição do que chora do que a do pobre e manso, pois mais vale regozijar-se no reino do que tê-lo ao possuí-lo. Com efeito, possuímos muitas coisas em meio à dor. Versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede da justiça, porque serão saciados. Segundo o entendimento de Santo Ambrósio, depois de chorar seus pecados, começa a ter fome e sede de justiça. O enfermo, quando padece muito, não tem fome, por isso se diz: bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça. Segundo São Jerônimo: não nos é suficiente querer a justiça se não temos fome dela, para que com este exemplo compreendamos que nunca somos justos o suficiente. Antes, sempre devemos ter fome de obras de justiça. Segundo Pseudo Crisóstomo: porque toda boa obra que os homens fazem sem ter origem no amor do próprio bem é desagradável a Deus. Tem fome de justiça aquele que deseja conduzir-se segundo a justiça de Deus. Tem sede de justiça aquele que deseja adquirir sua ciência. São João Crisóstomo chama a justiça, quer universal, quer particular, de contrária à avareza. Como mais adiante falará da misericórdia, antes nos diz como devemos nos compadecer, não à maneira de quem rouba, nem de quem é avaro. Desta forma atribuiu também à justiça o que é próprio da avareza, a saber, e ter fome e a ter sede. Segundo Santo Hilário de Poitiers: oferece a bem-aventurança aos que têm fome e sede de justiça, manifestando que a perfeita ciência de Deus, aquela que constitui a avidez dos santos, será concedida com plena saciedade no céu. E isso é o que se expressa com aquelas palavras: porque serão saciados. Versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia.
Glosa de Santo Tomás. A justiça e a misericórdia estão tão unidas que uma deve ser temperada pela outra. A justiça sem misericórdia é cruel, e a misericórdia sem justiça é relaxamento. Por isso, após falar da justiça, fala da misericórdia, dizendo: bem-aventurados os misericordiosos. Segundo Remígio de Alxerre, chama-se misericordioso aquele que, do mesmo modo que quem tem um coração que sofre, considera a desgraça alheia como se fosse sua própria, e se dói do mal alheio como de seu próprio. Segundo São Jerônimo, mas misericórdia é compreendida aqui não só como a que se pratica por meio de esmolas, mas a produzida pelo pecado do irmão, assim se ajudando uns aos outros a carregar o fardo. Segundo Santo Agostinho, chama de misericórdia aqueles que socorrem os que estão em miséria, porque desse modo se lhes oferece oportunidade de livrarem-se da miséria. Por isso se diz, porque alcançarão misericórdia. Segundo Santo Hilário de Poitiers, tanto se compraz Deus em nossa bondade para com todos, que oferecerá a sua misericórdia só aos que são misericordiosos. Glosa de Santo Tomás. Com razão, então, oferece-se a misericórdia aos misericordiosos para que recebam mais do que merecem. E assim, como tem mais aquele que recebe, além do suficiente para saciá-lo, do que aquele que tem apenas o necessário à saciedade. Assim também é maior a glória dos misericordiosos do que a das beatitudes precedentes. Versículo 8. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Segundo as palavras de Santo Ambrósio, aquele que oferece a misericórdia a perde se não se compadece com um coração puro, porque se busca a jactância, perde todo o fruto de suas ações. Por isso se diz, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Glosa de Santo Tomás. Muito oportunamente se coloca em sexto lugar a pureza do coração, porque foi no sexto dia que o homem foi criado à imagem de Deus, a qual no homem se havia obscurecido em razão da culpa, e de que, pela graça, é restaurada nos puros de coração. Com razão, esta bem-aventurança se coloca aqui depois das outras, porque se aquelas não as precedem, não se cria no homem um coração puro. Segundo São João Crisóstomo, aqui chama de puros aqueles que possuem uma virtude universal e desconhecem toda malícia, ou aqueles que vivem com temperança ou moderação, tão necessária para que se possa ver a Deus, segundo aquela sentença do apóstolo: buscai a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Como muitos se compadecem, mas praticam coisas impudicas, mostra que só isso não é suficiente, a saber, o compadecer-se, e acrescenta isto acerca da pureza. Segundo São Jerônimo, como Deus é limpo, só pode ser conhecido por quem é puro de coração. Não pode ser templo de Deus aquele que não está completamente purificado, e é isso que se expressa quando se diz, porque verão a Deus. Segundo Santo Agostinho, são tolos todos aqueles que desejam ver a Deus com os olhos externos, quando só se pode ver com o coração. Segundo está escrito no livro da sabedoria, buscai-o com simplicidade de coração. Coração simples é o mesmo que coração puro. Se os olhos espirituais no corpo espiritual puderem ver tão somente quanto podem ver estes que agora temos, certamente Deus não poderá ser visto por eles. Este modo de ver é um prêmio da fé, por meio da qual se limpa os corações, como está escrito, purificando com a fé os seus corações. Isto é provado principalmente por aquela sentença: bem-aventurado os puros de coração, porque verão a Deus. Ninguém que veja a Deus vive nesta vida na qual se vive de maneira mortal e com estes sentidos corporais. Daí que, se alguém não tiver morrido radicalmente para esta vida, ou se não estiver totalmente separado do corpo, ou se não viver de tal modo alienado dos sentidos corporais,
a ponto de poder dizer como apóstolo: se foi no corpo, se fora do corpo, não sei, não será elevado aquela visão. Glosa de Santo Tomás de Aquino. Maior prêmio terão estes que os primeiros, do mesmo modo que na corte estão mais elevados aqueles que veem o rei face a face, do que aqueles que apenas são seus comensais. Versículo 9. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Segundo Santo Ambrósio. Quando tiveres limpado o seu interior de toda mancha do pecado, busca que não nasçam disenções nem disputas por tua culpa. Principia por ter paz em ti mesmo, e assim poderás oferecer paz aos demais. Por isso se segue: bem-aventurados os pacíficos. Segundo Santo Agostinho. A paz é a tranquilidade da ordem, e a ordem é a disposição por meio da qual se concede a cada um o seu lugar, segundo sejam iguais ou desiguais. Assim como não existe quem não queira alegrar-se, tampouco existe quem não queira ter paz. Como se dá quando aqueles que querem a guerra não buscam outra coisa senão encontrar a gloriosa paz através da batalha. Segundo São Jerônimo, os pacíficos se chamam bem-aventurados porque primeiro têm paz em seu coração e em seguida busca inculcá-las nos irmãos em conflito. De que te valerá que outros estejam em paz se em tua alma subsistem as guerras de todos os vícios? Segundo Santo Agostinho, são pacíficos em si mesmos aqueles que, tendo paz todos os movimentos da sua alma e ainda sujeitos à razão, têm dominadas as concupiscências da carne e se constituem em reino de Deus. Neles todas as coisas estão tão ordenadas que o que há de melhor e mais excelente no homem domina as demais aspirações rebeldes, as quais os animais também têm. É isso mesmo que se distingue no homem, isto é, a inteligência e a razão se sujeita ao superior, que é a própria verdade, o Filho de Deus, e não pode mandar nos inferiores que não está subordinado aos superiores. Esta é a paz que se dá na terra aos homens de boa vontade. E nesta vida não pode ocorrer que alguém não sinta essa lei dos membros a se opor de toda a lei da inteligência. Isso é o que fazem os pacíficos, sujeitando as concupiscências da carne, para poder um dia alcançar a paz completa. Glosa de Santo Tomás de Aquino. Os pacíficos têm uma grande dignidade, assim como aquele que se chama de filho do rei é o mais elevado no palácio real. Esta bem-aventurança se coloca em 7º lugar, porque no sábado será dado o verdadeiro descanso, mas isto no final dos tempos. Versículo 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Uma vez explicada a bem-aventurança dos pacíficos, acrescenta-se para que não se pense que é bom sempre buscar a paz para si. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, isto é, pela virtude, pela defesa dos outros ou pela piedade. É hábito falar em justiça quando se trata de qualquer virtude da alma. Segundo Santo Agostinho, uma vez estabelecida e firmada interiormente a paz, aquele que há de sofrer qualquer classe de perseguições exteriores, seja lá como vier a ser atribulado exteriormente, aumentará a glória de Deus. Segundo São Jerônimo, de modo significativo acrescenta, por amor da justiça. Muitos com efeito sofrem perseguição por causa de seus pecados, mas estes não são justos. Ao mesmo tempo, perceba-se que a 8ª bem-aventurança da verdadeira circuncisão se conclui com o martírio. Segundo Pseudo Crisóstomo, não diz, pois, bem-aventurados os que padecem perseguição dos gentios, para que não creiais que só é bem-aventurado aquele que padece perseguição por não adorar os ídolos. Sim, aquele que sofre perseguição dos hereges por não abandonar a verdade é bem-aventurado, já que padece pela justiça.
Segundo Santo Agostinho, ou a oitava bem-aventurança retorna à primeira, porque a manifesta e a comprova agora consumada a perfeita. Assim, na primeira e na oitava é que se nomeia o reino dos céus. 7 bem-aventuranças são as que aperfeiçoam, porque a oitava esclarece e demonstra o que há de mais perfeito, para que por meio desses graus se aperfeiçoem os demais, como se compreendesse um novo começo. Segundo Santo Ambrósio, ou de outro modo, o primeiro reino dos céus se oferece aos santos na dissolução do seu corpo, e o segundo consiste em estar com Cristo. Depois da ressurreição começarás a possuir a tua terra quando tiveres sido livrado da morte, e nessa posse mesma encontrarás teu consolo. O regozijo se segue à consolação, e ao regozijo se segue a compaixão divina. O Senhor chama aquele que tem, se apieda, e este assim chamado olha aquele que o chama. E quem vê a Deus é tomado na condição da família divina. Finalmente, como filho de Deus, deleita-se com as riquezas do reino dos céus. Aquele, pois, apenas principia a este, chega à perfeição. Segundo Santo Agostinho, devemos prestar grande atenção ao número dessas sentenças. Estes 7 graus convém observar a obra septiforme do Espírito Santo descrita por Isaías, mas aquele começo pelo mais alto e pelo mais baixo, porque ali se ensina que o Filho de Deus baixará os mais humildes. Aqui o homem do mais alto se elevará até a semelhança de Deus. Aí vem o primeiro lugar do temor, que convém aos homens humildes, de quem se diz bem-aventurados os pobres de espírito, isto é, não os que sabem as coisas elevadas, mas os que temem. A segunda coisa é a piedade, que convém aos mansos, porque aquele que busca piedosamente esta honra não repreende, não resiste, o que significa fazer-se manso. A terceira é a ciência, que convém aos que choram, aos que aprenderam, porque males foram oprimidos deste mundo pedindo bem. A quarta é a fortaleza, que convém aos que têm fome e sede, porque desejam alegria, sofrem pelos verdadeiros bens, desejando separar-se dos bens terrenos. A quinta é o conselho, que convém aos misericordiosos, porque é o único remédio para livrar-se de tantos males, perdoar a uns e dar a outros. A sexta é o entendimento, e convém aos puros de coração, aos quais, uma vez limpos os olhos, podem ver o que os olhos não viram. A sétima é a sabedoria, que convém aos pacíficos, nos quais nenhum movimento é rebelde, mas todos obedecem ao Espírito. O único prêmio, que é o reino dos céus, é designado de várias maneiras. Em primeiro lugar, como era oportuno, está colocado o reino dos céus, que é o princípio da sabedoria perfeita, como se dissesse: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aos mansos se concede a herança do reino dos céus, como o testamento de um pai aos que buscam com piedade. Aos que choram é oferecido consolo como conhecimento do que perderam e das coisas em que tomaram parte. Aos que têm fome é oferecida a saciedade, como alívio aos que trabalham em direção à salvação. Aos misericordiosos é oferecida a misericórdia, como que aos que servem do melhor conselho, para que aquilo de que deram prova lhes seja concedido. Aos puros de coração a capacidade de ver a Deus, como os que têm olhos limpos para entender as coisas terrenas. E aos pacíficos é concedida a semelhança a Deus. Todas essas coisas podem cumprir-se nesta vida, assim como cremos que se cumpriram para os apóstolos, porque aquilo que é prometido para depois desta vida não se pode explicar com palavras. Versículo 11 a 13. Bem-aventurados sereis quando vos insultarem, vos perseguirem e disserem falsamente toda sorte de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Também assim perseguiram os profetas que existiram antes de vós. Segundo as palavras de Rabban Mauro, dirigia Jesus as sentenças anteriores a todos,
Comece então a falar dirigindo seus presentes, predizendo-lhes as perseguições que haveria de sofrer por seu nome, ainda dizendo: bem-aventurados sereis, quando vos insultarem, vos perseguirem e disserem falsamente toda sorte de mal contra vós. Segundo Santo Agostinho, convém esclarecer a importância do que diz: quando vos insultarem e disserem toda sorte de mal, porque maldizer é dizer o mal. Porém, uma coisa é a maledicência dita com afronta em presença daquele que se maldiz. Outra é quando se fere a honra daquele que está ausente. Perseguir é como obrigar à força ou fazer emboscadas com violência. Glosa de Santo Tomás de Aquino. Regozija-vos com a inteligência, alegrai-vos com o corpo, porque vosso prêmio não é só grande, mas abundante nos céus. Segundo versículo, sigamos para o versículo 13. Vós sois sal da terra, porém se o sal perder sua força, com que será ele salgado? Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados.